Eu diria que eu não peguei o começo, eu peguei o meio. Aham. Estamos caminhando para o fim. Estou brincando, o mercado ainda está em expansão. Mas foi bem no começo da pandemia. Eu acho que uns 3, 4 meses da pandemia eu já estava terminando de editar as minhas aulas. E já estava lançando e fazendo estratégia de lançamento. Porque também não é só gravar e não é só tocar, né? É o negócio. E aí já entra uma outra coisa. Aham. Não adianta você ser só músico, ter a técnica musical, se você não entende como funciona o negócio. Entendi. Porque tem o mercado. Você estudou essa área de marketing para poder entrar com o seu curso? Eu li muita coisa, porque aí você tem que buscar referências em livros, né? Você vai ter que ler mais sobre empreendedorismo, mais sobre finanças, mais sobre organização financeira, né? E aí você vai organizando as ideias. Aham. Né? Tem muito curso sobre isso hoje também. Então, Sim. você pega dicas de amigos também, empresários, e começa a entender como funciona. Acho que a grande questão é que tem músico que é músico. Sim. Tem músico que não é Sim. artista, tipo artista de repente se apresentar, falar com o público. Tem músico que não é, vamos supor, todo músico é um tipo de empreendedor, mas tem um Sim. músico que não tem cabeça de empreendedor. Até onde vai o cara correr dessa forma sozinho e até onde vai ele ter que ele parar para analisar, poxa, eu preciso de uma estrutura, de uma empresa que faça isso. Você chegou a parar para pensar, poxa, eu preciso de uma empresa? Não, aqui dessa forma eu já tenho conhecimento e propriedade para poder lançar o meu curso e trabalhar nas redes sociais? Então, Ricardo, eu entendo, e eu até falei com alguns músicos nesse sentido, que eu uso muito a Bíblia, né? Eu uso muito a coisa espiritual por detrás. Eu acredito que sustentar a sua casa, né? Sustentar a sua família é um ministério, é uma responsabilidade. E eu tenho alguns amigos músicos que eles são muito preocupados com a arte, ou só mais preocupados com a arte do que com o ganho. Isso é lindo, tá? É emocionante. Eu não vou dizer que não é, porque esses geralmente são aqueles que são mais geniais. Só que, por outro lado, isso vai gerar problema. Sim. Isso vai gerar problema. Tem músicos, e eu vou falar um pouquinho da música instrumental brasileira, porque a música instrumental brasileira, ela é uma música que, se o cara não for um fenômeno, ele vai ter dificuldade. Até porque, se você olhar o cenário da música instrumental brasileira, quase não tem evento. Enquanto um cara faz um show no mês instrumental, um cara que toca hoje no sertanejo, que toca no samba, o cara vai tocar 20, 25 eventos em um mês. Né? Então, se o cara se preocupar mais com a arte e não abrir o leque, né? e passar por cima do seu gosto pessoal para ir atrás daquilo que gera renda para ele, porque também é importante, ele vai ser um músico bem-sucedido na arte e fracassado financeiramente. No final é números? Eu acho que você pisou nessa terra, pisou na terra é número, porque não tem como, você precisa sobreviver. Então, por exemplo, você vai ver um cara aí, um músico popular aí, cara andando de Mercedes, entendeu? Tá. Foi um cara que toca 10 mil vezes mais do que ele, andando de ônibus. Sim. Aí E você olha, é justo. né? E frustrado. É justo. Agora, para esse cara, quais dicas você daria agora? Qual deles? Para os dois caras, vamos supor. Questão numérica, que o cara às vezes está lá e não está tendo renda nenhuma. Às vezes, muitas vezes, até por causa do ego dele. Não, eu vou fazer isso daqui porque eu não vou me vender. E não consegue entender que a arte dele, às vezes, é um produto. Sim, sim. A primeira dica que eu dou, você é um artista, tá? E tem pessoas que no gospel, nós somos do gospel, eu sou do gospel, tem muita dificuldade com esse termo.
O cara é artista. Não, você é um artista. Uhum. Você vive da música, você é um artista. Tá? E não é só porque você é um artista que você vai rebaixar sua arte fazendo uma coisa que talvez você não queria fazer. Uhum. Por isso, eu vou até puxar o gancho lá da faculdade, por isso que eu falo, você tem que ter um plano B. Sabe por quê? Porque se você estuda, vou dar um exemplo, fiz um curso técnico de torneiro mecânico, e o cara entra numa metalúrgica e o cara garante lá seus R$10 mil mensal. Pô, esse cara, ele vai viver tranquilo da arte dele. Sim. Por quê? Porque a arte dele não depende disso. Entendeu? E vai estar mais satisfeito também. Vai estar mais satisfeito. Porque ele pode não transformar num hobby, mas ele vai ter liberdade para... poxa, se não der tão certo, eu tenho isso daqui. Então, só que eu sei que tem pessoas como eu. Eu quero viver da arte, eu quero fazer isso. Né? A única coisa que eu fiz foi alinhar uma coisa com a outra. Eu falei, pedagogia, arte, a aula, educação, fantástico, tal. Legal, vamos alinhar. Então, se você é um cara que quer viver extremamente da arte, você precisa buscar ferramentas que vai fazer com que você viva plenamente, viver bem disso. Porque não é só viver, você tem que viver bem. Sim. Você quer viver bem, todo mundo quer ter seu carro, quer ter sua casa, quer ter sua liberdade financeira, quer fazer viagens internacionais. Então primeira coisa que você vai ter que fazer é abrir todo o seu leque de possibilidades. Ricardo, o cara vai ter que produzir, o cara vai ter que tocar para muita gente, o cara vai ter que dar aulas. Eu nunca dei aula. Cara, começa. Você é um profissional, você é um especialista. Abrir o leque, ver todas as possibilidades, olhar para o mercado. Não olhar para a música, olhar para o mercado.